Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Léo, plantonista de Geografia. Antes da gente falar um pouquinho da questão em si, da questão 30, que tem os dois climogramas, um comentário geral a respeito da prova da UFO. Não é uma prova muito simples, porque ela geralmente considera alguns temas e uma abordagem em relação a esses temas um pouco pontual, um pouco específica demais. A sugestão que eu daria para você responder as questões desta prova é ir por eliminação, especialmente porque são questões com 4 alternativas. Se você conseguir eliminar pelo menos uma ou duas alternativas, a sua chance de acerto já aumenta consideravelmente. Então, nesse caso, particularmente, o ideal também seria ir mais ou menos nessa linha. Se a gente faz esse procedimento indo por eliminação, a gente consegue especialmente eliminar a alternativa A, né, se a gente leva em consideração a primeira parte em específico, que fala do litorâneo úmido. O clima litorâneo úmido é geralmente um tipo climático que apresenta uma concentração das chuvas durante o meio do ano, ok? Especialmente entre os meses de abril e setembro, o que configura, né, a passagem do outono para o inverno e até o final mais ou menos do inverno e início da primavera. Por conta da atuação da massa polar atlântica, que é uma massa de ar fria, uma massa de ar que vai ocasionar a formação de chuvas frontais no litoral nordestino, que é o local em que esse tipo climático se manifesta geralmente, você geralmente tem, portanto, essas chuvas concentradas durante esse período do ano. Pensando nessa ideia, a gente poderia já eliminar a primeira alternativa. Considerando a segunda alternativa, o mesmo raciocínio vale para falar do segundo climograma. O segundo climograma não apresenta uma única época chuvosa, né? Ele apresenta uma distribuição praticamente regular do volume de chuva ao longo do ano e principalmente uma amplitude térmica, né? Uma variação de temperatura entre o máximo e o mínimo bem considerável. Isso geralmente é uma característica de locais em que se encontram em uma latitude mais elevada, portanto, né, uma distância maior em relação à linha do Equador. Nesse caso, por exemplo, a região sul do Brasil seria a região mais associada a esse tipo climático que a gente geralmente conhece como subtropical. Tudo bem? Então, pensando nesse raciocínio, considerando que o clima litorâneo úmido é um clima justamente por conta da sua maior umidade, um clima que apresenta uma pequena amplitude térmica, poderíamos também eliminar essa alternativa, ok? E considerando a última alternativa, o mesmo raciocínio vale novamente, né, para tratar a respeito do primeiro climograma. Então, nesse caso, se você sabe a respeito de um único tipo climático, você consegue eliminar 3 alternativas. Concordo com você que a alternativa C não é muito legal, porque ela fala do clima equatorial úmido, e o climograma 1 apresenta uma época em que há um volume muito reduzido de chuva. Isso não é uma característica típica de um clima equatorial úmido, concordo. Não sei qual foi a razão pela opção desse gráfico para ilustrar esse tipo climático. Me arriscaria a dizer que ele talvez se adequasse mais ao que diz o primeiro tipo climático da alternativa B, né, equatorial subúmido. Na minha opinião, o climograma ou o gráfico 1, ele se adequa mais a esse tipo climático. Realmente não é muito característico, né, do clima equatorial úmido a existência de uma época, no caso são 2 ou 4 meses, vai estendendo um pouquinho, 4 meses em que há um volume bem abaixo, né, abaixo dos 100 milímetros, não é muito característico. Então concordo, a mim mesmo causou um certo estranhamento a correlação entre o climograma 1 e o tipo climático equatorial úmido. Uma questão realmente um tanto quanto estranha, né? Provavelmente você teve também essa mesma concepção ao observar outras questões da prova, uma prova meio esquisita. Então, novamente, a sugestão que fica seria pensar em um tipo climático e, com base nele, tentar ir eliminando as demais alternativas. O problema é se a gente levar em consideração o clima, né, equatorial úmido como um clima predominantemente chuvoso e também eliminar a alternativa C. Então, nesse caso, a alternativa C ela se adequa mais na correlação feita ao segundo climograma, né, o clima subtropical úmido, como a gente havia comentado há pouco, ok? Um clima caracterizado principalmente por uma considerável amplitude térmica, uma variação de temperatura relativamente grande entre o período, né, do verão e do inverno, como a gente pode observar pela linha que descreve a temperatura, a linha vermelha, ok? Quanto maior for essa, né, curva que a linha realiza no gráfico, maior é a amplitude térmica. Então daria para a gente fazer essa correlação. E vale um outro comentário, ele está falando de um clima subtropical úmido. É um clima que, apesar de apresentar uma temperatura relativamente mais baixa, né, na média, e uma considerável amplitude térmica, é um clima que, por outro lado, tem uma distribuição de chuvas praticamente regular ao longo do ano inteiro.
Uma possível forma da gente fazer uma correlação entre o primeiro gráfico e a alternativa C, né, no que diz respeito ao clima equatorial úmido, seria se ater mais às informações que são descritas no texto abaixo do climograma, ok? Então, no verão, a atuação da massa equatorial atlântica provoca o aquecimento da temperatura com chuvas rápidas e torrenciais. No inverno, ocorre o domínio da massa equatorial continental com possibilidade de atuação da MPA, provocando queda brusca da temperatura. Como ele não menciona, né, uma permanência de um volume de chuva elevado, mesmo durante o meio do ano, como ele só faz uma correlação quanto à temperatura nesse primeiro climograma, o ideal seria a gente pensar nesse raciocínio para chegar à alternativa C, ok? Mas eu concordo que é uma alternativa, uma questão esquisita. Novamente, a prova da UFA é uma prova um tanto quanto chata, né? Falando português mais claro, é uma prova meio chata mesmo. O ideal é você sempre tentar responder as questões indo por eliminação, tudo bem? Então tenta se apegar mais aos erros das alternativas do que eventualmente ter convicção para chegar numa resposta correta. É normalmente a resolução um pouco mais segura. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um grande abraço, uma boa tarde.